Olá, bem-vindo à segunda edição do programa Explicando Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo propiciar o repasse de conhecimento de assuntos jurídicos e sociais, visando a transformação de pensamentos e de relações humanas. O tema hoje é o livro Errantes Urbanos, Funções Corporais e Táticas de Sobrevivência dos Moradores de Rua em Cuiabá, que vai ser apresentado pelo próprio autor, professor doutor Juliano Batista dos Santos. Ele é doutor e mestre em estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso. É criador e coordenador da ação filantrópica Café Solidário, que oferece café da manhã aos sábados para a população em situação de rua na Praça Alencastro, em Cuiabá. Ativista dos direitos das pessoas em situação de rua, atualmente se dedica às pesquisas sobre educação profissional e tecnológica e a compreensão dos espaços públicos urbanos. Mais precisamente, a interação entre os transeuntes e a cidade. Corpocidade. Acompanhe. Olá, tudo bem? Pessoal, vamos falar hoje sobre as pessoas em situação de rua? Bora! Falar sobre esta população nos exige uma série de atenções. Essa população exige também uma série de profissionais à sua compreensão, da saúde coletiva, a psicologia, a sociologia, a antropologia, e nós vamos falar um pouco dentro da visão dos estudos de cultura, que é essa relação que envolve poderes, instituições e pessoas. Pois bem, essa população ela é de difícil acesso. Essas pessoas são desconfiadas. Imagina, elas estão na rua, elas possuem dívidas, elas possuem medo, elas vivem sempre refugiadas em si mesmas, então acessá-las exige tempo. Durante as pesquisas em que realizei com esta população aqui em Cuiabá, gastei muito tempo para conseguir me aproximar. Mas muito tempo mesmo. E isso foi a conta-gotas. Mas aos poucos você conhece um, você conhece outro, e a partir dessas relações, a gente vai compreendendo esse universo. Em antropologia, existe uma coisa que se chama observação participante, que é quando a gente se aproxima, convive com essas pessoas e passa a ter uma compreensão desse universo. É o que nós chamamos de observar de perto. Mas eu resolvi dar um outro passo, pensando a teoria da Ruth Cardoso. Eu queria observar de perto e de dentro. Mas como assim, Juliano? Bem, eu resolvi me tornar uma pessoa em situação de rua e conviver com eles durante um tempo. Detalhe, a teoria, então, portanto, ela não só se baseia, a teoria que eu trouxe, que eu escrevi sobre ela, não só se baseia nas minhas observações, mas também nas minhas vivências e convivências. E também entrevistas. Olha, não é aquela entrevista que vem toda formatada, não. Tá? São diálogos. E nesse diálogo existe uma série de perguntas que eu anteriormente pensei. E a partir daí eu vou construindo aquilo que interessava na pesquisa. E que pesquisa que é essa? Eu queria entender o cotidiano, a vida das pessoas em situação de rua, na rua. E eu vou trazer isso e vou falar um pouquinho para vocês. Alguns já devem ter se perguntado, o que leva uma pessoa a viver na rua? Da casa à rua. E outra pergunta que se deve fazer é, essas pessoas permanecem na rua por quê? Então, eu já começo dizendo a você que as principais causas, conforme a entrevista, os diálogos que eu tive com eles, as principais razões para eles irem viver na rua primeiro, é o fracasso escolar. Mas como assim, Juliano? O fracasso escolar é em razão do não desenvolvimento de competências para assumir alguma coisa no mundo do trabalho e da vida. Essa frustração
faz com que dentro da nossa estrutura social essas pessoas não consigam ingressar, não consigam ocupar cargos, não consigam trabalhar. Naturalmente, essas pessoas elas vão aos poucos sendo jogadas para onde? Às margens. Imagina você o tempo todo recebendo não, 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 não. Essa frustração, essa luta incessante faz com que você se frustre. E uma vez que isso atinge o seu eu, muitas dessas pessoas vão parar onde? Na rua. Mas não é só isso. Outra razão, entre tantas, é o desemprego. Mas não somente o desemprego, como também os baixos salários. É isso mesmo, os baixos salários. O desemprego faz com que as pessoas migrem. Baixos salários também, porque não adianta estar empregado com baixo salário e não conseguir honrar os compromissos, porque não se trata só de alimentação, existe toda uma estrutura. E aí, se você for parar para pensar, o que uma pessoa em situação de rua precisa? Independente da teoria, independente do teórico, independente do pesquisador, o que uma pessoa em situação de rua precisa? Ela precisa de casa. Mas uma coisa é a casa, outra coisa é a manutenção dessa casa. Então não é só questão de desemprego, é uma questão também de baixos salários. E você também já parou para se perguntar por que a maioria das pessoas que se encontram na rua são homens e não mulheres? Essa é uma coisa curiosa e com base no diálogo com eles eu explico para vocês. Muitas dessas pessoas que se viram desamparadas economicamente por diferentes razões, e o desemprego também está associado de alguma maneira com esse fracasso escolar, é que nós vivemos em um mundo de estrutura machista. Como assim? Nós homens somos desde crianças ensinados que nós devemos prover. E se a gente não dá conta de prover, significa dizer que nós não estamos honrando a si mesmo e a família. Então, muitas dessas pessoas vão para a rua como uma forma de autopunição. E aí é curioso, porque elas estão na rua, mas existe o imaginário de que elas vão dar a volta por cima, vão teoricamente vencer e retornarão ao seio da família como uma pessoa vitoriosa. Mas o que a gente percebe é que, na realidade, a coisa não é bem assim. Bem, a terceira razão, e é a principal razão para as pessoas saírem da casa e viverem na rua, é o que nós chamamos de anomia social. A anomia social é um desarranjo que ocorre na nossa vida, que nos afeta em diferentes aspectos. No aspecto social, no aspecto psicológico, no aspecto econômico. Por exemplo, falências, traições, falecimentos. Isso atinge a pessoa de uma maneira tal que ela não consegue lidar com as pressões diárias, acaba cedendo, por exemplo, na produtividade na empresa dela, e aos poucos ela vai sendo consumida por essas exigências cotidianas. E quando ela menos percebe, ela está onde? Na rua. Essas não são as únicas causas, mas são as principais. E aí você pode perguntar, Juliane, e a dependência química? Juliane, e o álcool, que é uma das dependências químicas? Bem, o que eu aprendi com eles durante as conversas é que o álcool não é uma coisa que levou eles à rua. O álcool foi uma coisa da transição. Mas como assim? Bem, ele de repente se separou, não aceitou a separação, ele já tinha o hábito da bebida e começou a beber em excesso. E essa dependência química fez com que ele perdesse o emprego e fosse morar na rua. Mas detalhe, perceba que a bebida foi a transição entre a anomia social e ele viver na rua. Percebe? Então, assim, é porque quando você pega as estatísticas que ocorrem, por exemplo, com os boletins da Secretaria Estadual, lá vai ter que uma das principais causas é a dependência química. Mas o diálogo com eles no cotidiano, a dependência química é uma coisa da transição. Pois bem, outra pergunta que a gente precisa fazer é:
compreendendo aquilo que faz com que as pessoas deixem a casa e vão viver na rua. Mas o que faz essas pessoas permanecerem na rua? Isso é importante, aí eu vou te explicar por quê. Quando você está em situação de rua, quanto mais tempo você fica na rua, menores são as chances dessa pessoa ser reinserida na sociedade. Mas por quê? Porque de alguma forma ela aprende a viver dentro dessa situação e ela se acostuma. Eu chamo isso de assinatura dos corpos. É quando a rua ela começa a assinar o seu corpo. Ela começa a fazer parte do seu corpo. Como? Ué, ela coloca no seu corpo cor, cheiro, cicatrizes, medos, anseios. Só que isso ocorre a longo prazo, acaba se acostumando. E aí a gente começa a se perguntar, tá, então por que as pessoas permanecem em situação de rua? A principal razão, no sentido subjetivo, porque nós temos uma razão sobretudo subjetiva, que é do próprio sujeito, outra coisa do coletivo, que é o social, e outra coisa do próprio Estado. Subjetivamente, a principal causa das pessoas permanecerem na rua é a dependência química. E aí, então, nós temos dois grupos na rua, o dependente químico e o não dependente. O que significa dizer que nós precisamos de estruturas distintas para reinserir essas pessoas na sociedade. Pois bem, a segunda razão para essas pessoas permanecerem na rua é o preconceito. É isso mesmo, o coletivo tem um preconceito sobre essas pessoas. Imagina, a imagem que elas passam gera desconfiança, gera medo, e naturalmente isso fecha portas, não permitindo que essas pessoas tenham oportunidade. Então, se nós temos o problema do eu, que é do sujeito, dependência química, e o preconceito do coletivo, que são dos outros, nós também temos um problema do Estado, que refere-se a essa estrutura criada para atendê-lo, que de alguma forma não consegue cumprir o seu papel. E aí, se você for observar, a condição das pessoas em situação de rua no período da pandemia aumentou. Então, de novo, a gente cai nessas razões de anomia, desemprego, e a gente precisa rever essa estrutura. Eu costumo dizer que se a pessoa tem interesse em sair da situação de rua, ela precisa se reconhecer novamente na vida privada. Daí a necessidade de um espaço de transição. Mas um espaço de transição privado, em que ela se reconheça como pessoa, recupere a sua intimidade e entenda o que é viver novamente dentro de uma casa. Esta pessoa precisa ser reinserida socialmente. Então ela precisa de casa, em um primeiro momento. Em um segundo momento ela precisa de trabalho. E muitas delas têm profissão. Eu não estou dizendo que elas têm curso superior, mas tem também. Mas tem profissão, são eletricistas, são padeiro, servente, pedreiro, enfim. Então é possível reinseri-las a partir daquilo que elas já sabem. Bem, durante essas pesquisas, o mais marcante foi observar os corpos dessas pessoas em situação de rua. E com base nessas observações, eu comecei a criar uma tipologia sobre esses corpos. Então, por exemplo, tem o corpo caracol. O corpo caracol é uma narrativa em que eu mostro que o corpo é a residência desse sujeito. É ali que ele se refugia, onde a sua própria pele desempenha o papel de proteção. É curioso que você passa pelas praças e você vê pessoas em situação de rua dormindo. E aí você possivelmente pensa assim, bem, ela deve estar sob efeito de álcool. Talvez. Ela deve estar sob efeito de entorpecentes. Talvez, mas não necessariamente. Na rua não se dorme, na rua se passa. É um lugar perigoso. Então, quando ela está dormindo no meio da praça, em um banco, que as pessoas estão transitando, ali ela está em seu próprio universo. E o trânsito dessas pessoas é o que garante a proteção do sujeito. Olha que curioso, você passa a noite e dorme durante o dia,
e faz a sua proteção por meio das pessoas que transitam nesse lugar. Outra coisa curiosa sobre os corpos, ainda falando sobre os corpos, é o corpo suporte. O corpo suporte é essa capacidade de adaptação ao sujeito que chega na rua. É uma questão de resiliência. Uma das coisas que marcam as pessoas aqui em Cuiabá é o frio. Não é tanto a fome em razão dos inúmeros projetos filantrópicos assistencialistas que existem. O frio marca bastante, seguido aí naturalmente da solidão, seguido também de medo. O medo é uma constância e o medo gera desconfiança, por isso que é tão difícil acessar essas pessoas. O corpo cabide é muito curioso. Você já viu pessoas em situação de rua e essas pessoas carregam sacos ou carrinhos, aí você se pergunta, meu Deus, por que ele está carregando tantas coisas? Se você for parar para pensar, ele não carrega tudo que ele precisa, mas ele carrega aquilo que ele julga precisar. E é claro que ali não tem tudo. E ali tem coisas que às vezes, no sentido utilitário, não serve para nada, mas serve no sentido emocional, como uma foto, como uma lembrança, como um desenho que ele ganhou da filha há muitos anos, ele preserva isso com muito cuidado, ele guarda, ele abre e mostra para você e ele conta toda essa narrativa. E à medida que ele vai encontrando coisas que ele entende ser útil, ele vai deixando umas e pegando outras. Esse saco que ele carrega se chama boroca, mas alguns também chamam de galo, né, ou papo de ema, é a mesma coisa, tá? Então, boroca. Outra coisa curiosa dos corpos, e aí vale a pena falar, é o corpo excessivo. O corpo excessivo refere-se a hábitos que essas pessoas praticam nas ruas e que afrontam a nossa moral. Mas que alternativa essas pessoas teriam? Se estamos na nossa casa e vamos evacuar, vamos no banheiro, trancamos a porta e ali existe o mundo privado. E não só privado, mas íntimo. Aonde que essas pessoas vão evacuar se estão na rua? Perceba que alguns atos da vida privada, quando realizados em público, incomodam. Esse é o corpo excessivo. Refere-se a hábitos próprios da vida privada e da vida privada íntima, que acaba sendo feito em lugares públicos. Daí a importância de um espaço para que essas pessoas possam cuidar da sua higiene, possam lavar a sua roupa, possam ter o devido cuidado. Mas não é um albergue, é um lugar para não estar, é isso mesmo, é um lugar para não estar. Essa pessoa vai lá, ela toma banho, ela lava a roupa, ela faz tudo que ela precisa fazer e se retira desse espaço, porque a ideia é cuidar do seu corpo. Eu costumo dizer que as pessoas em situação de rua, elas fazem muda, lá igual na biologia dos animais, por exemplo, a aranha faz muda, deixa o seu exoesqueleto e deixa ele e começa com um novo. As roupas, não tem como cuidar dessas roupas, daí a necessidade constante deles estarem ganhando novas roupas, porque se não tem como fazer higiene, ele precisa descartar essa roupa. Dependendo do tempo que ele usa a roupa, não somente o cheiro, não somente a cor, essa roupa ela começa a ficar pesada. Então ele precisa descartar e utilizar uma nova. Então não se surpreenda com esse constante descarte. É importante, até para que ele possa, de alguma forma, trocar de roupa e manter a higiene. E já que não tem onde cuidar da higiene, essa troca de roupa ela é fundamental. Bem, outra coisa curiosa é o corpo dissolvente. O corpo dissolvente é porque quando você chega na rua, você chega na rua em um estado aparente. E aos poucos a rua ela começa a ser introjetada em você. E você começa a ter características próprias da rua. O meu entendimento assim, mais marcante é o cheiro. O cheiro e os pés da pessoa em situação de rua é algo visível, perceptível, dá para a gente entender bastante. Bem, é claro que pensar
essas pessoas, a partir dos olhos delas, registrar o que elas pensam, o que elas fazem, conviver com ela, me levou à preocupação de criar alguma coisa para auxiliá-las. Então, daí surgiu o Café Solidário. O Café Solidário, ele é nada mais do que uma ação entre amigos que busca auxiliar pessoas em situação de rua. Mas não só. Em um segundo momento, ali começou a surgir imigrantes, começou a surgir desempregados. E no final de 2019, começou a surgir idosos aposentados. E em 2020, o ano da pandemia, começou a surgir crianças. É curioso que esses idosos e essas crianças não estão em situação de rua, mas saem da periferia para fazer uma refeição, para ter literalmente o que comer. O Café Solidário, ele é fruto dessa vivência com as pessoas em situação de rua. E a única forma que eu entendo da gente deixar um pouco o preconceito em relação a essas pessoas é conhecendo-os. Conhecendo-os e conhecer a sua história nos permite ter uma compreensão do porquê ele está ali, a possibilidade dele sair dali e se ele tem interesse em sair dali. Então são várias as variáveis para a gente estar pensando. Esse público é um público de difícil acesso. Volto a repetir, é de difícil acesso em razão da constante vigilância. Eles vivem em hipervigilância. É a forma que eles precisam ter para sobreviver. E acho pouco provável ser diferente, já que as ameaças, sobretudo no período noturno, são tão reais e presentes. Vale ressaltar que aqui em Cuiabá os projetos filantrópicos assistencialistas são maravilhosos e eu cataloguei 19, mas já existem outros que não aparecem nos meus inscritos e esses grupos eles conseguem ter acesso a essa população. Defendo e digo que eles são a porta de acesso e de confiança a esse grupo. Então, se a gente for pensar aí a questão da Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, que tem uma série de exigências para atender essa população, uma parceria com esses grupos é super interessante para que o judiciário consiga acessá-los, já que, na hora que falar judiciário, eles já vão ficar preocupados, já que muitos têm passagem pela polícia e ele pode ficar receoso. Bem, pensando ainda essas ações solidárias, essas ações filantrópicas assistencialistas, vou destacar uma delas que é fantástica. Fui voluntário por aproximadamente 4 meses, que é a Pastoral de Rua, Pastoral do Povo de Rua. É incrível o que a pastoral ela consegue fazer. Ela oferece refeição à população de rua de segunda a sexta no almoço, com poucos recursos e atendendo dezenas de pessoas em um espaço muito pequeno, aos fundos ali da igreja Nosso Senhor dos Passos. E aí, aqui dá para ver a entrada por onde, para quem conhece Cuiabá, ali na prainha, esse é o fundo da Pastoral de Rua, à frente é a igreja. Então, eles entram por ali, os voluntários, e as pessoas em situação de rua entram pelos fundos. O espaço ali, ele é muito pequeno. E perceba que tem banheiros, uma coisa raríssima na rua é banheiro. Então, ele pode evacuar nesse lugar e ele também pode tomar banho. Nesse pequeno espaço, as refeições são servidas, ali é feito orações, é feito trabalhos também na tentativa de fazer com que eles deixem o mundo das drogas. Aqui dá para ver como que fica e me lembro que em determinada época eu acabei me tornando a pessoa responsável pelas orações. Esse espaço, ele
ele ainda está lá. Eu não sei se a pastoral de rua ainda está fazendo as refeições, porque lembro que eram muitas as dificuldades. Bem, vale a pena também dizer que, além do trabalho ser difícil, do público ser difícil, ali existem algumas regras. Então, determinado horário o portão fecha, se eu não me engano era 11h30, e ele depois abre para as pessoas se retirarem. Ali a gente precisa apaziguar uma série de conflitos, porque existem rixas, e a pastoral consegue fazer isso com maestria. Como é um projeto que ocorre de segunda a sexta-feira, sempre no almoço, foi o projeto que me permitiu entrar em um contato com o maior número possível de pessoas em situação de rua. E aí, por que tantas pessoas vão à pastoral de rua para se alimentar? A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Cuiabá, ela catalogou os principais pontos com concentração de pessoas em situação de rua. Aí dá para você ter uma ideia. Olha que interessante. O Centro-Norte, ele concentra os principais pontos. Salvo engano, 8 pontos. Então, ter algo para atender as pessoas, ter algo para atender essa população, o território, o espaço ideal seria justamente no Centro-Norte. E aí dá para ter os nomes de todos os locais. O Café Solidário ele ocorre ali na Praça da República em razão desse mapeamento, o que permite com que eles tenham acessos. E aí, me lembro que quando eu estava na rua com eles, nós não recebíamos refeições terça-noite, sábado de manhã e quinta-noite. Então, o Café Solidário nasceu, não por acaso, aos sábados de manhã. E aí eu quero contar um pouquinho da história dele. O Café Solidário, ele surgiu da necessidade de fazer um trabalho, e quando eu fui voluntário nos outros projetos, eu percebi que os projetos têm um gargalo, que é a questão financeira. A questão financeira pega todos, e a questão financeira também é a razão do desentendimento dos projetos. Então, qual foi a ideia inicial? Receber doações em alimentos. E aí, a partir daí, começamos a fazer esse trabalho em silêncio. Eu e a minha esposa. E foi assim por aproximadamente 2 anos. Só que foi crescendo demais. Lembro-me que na primeira vez apareceram 7 pessoas em situação de rua. E chegou um momento que a gente estava atendendo a 120 pessoas. E aí comecei a abrir isso para as redes sociais para pedir recursos financeiros, sobretudo em doações de insumos, café, açúcar, leite. Essa foto ela é curiosa porque é das primeiras ações. E aí, à medida que for passando aí, você vai perceber a mudança e o aumento desse público. Algumas figuras que se alimentaram no Café Solidário em 2017 ainda se alimentam porque estão em situação de rua. O projeto ele basicamente oferece café, chá, suco, leite, achocolatado, pão, bolo, caldo e bolacha. Qual que é a diferença essencial do café para os demais projetos? O Café Solidário não é um projeto em que vai atrás das pessoas. Como ele tem um ponto fixo, as pessoas migram lá para se alimentar. E as pessoas, elas têm a liberdade de se servir. Então, é uma forma de permitir a eles ter algum tipo de autonomia. O Café Solidário ele adquiriu uma autonomia tal que a situação está mais ou menos assim. Hoje nós chegamos na Praça da República às 7 horas, deixamos as coisas lá, eles se organizam e nós vamos embora. Você vai ver um grupo grande aí, algumas dessas pessoas não fazem parte mais do grupo por uma série de razões, né, sobretudo questões financeiras, problemas particulares. Tivemos também colaboradores que faleceram em razão da Covid. O projeto ele passou por alguns problemas sérios no período da pandemia, por 2 vezes a gente achou que ele ia deixar de existir, mas ele permanece
e também é uma fonte de estudo, porque é lá que a gente consegue dialogar, construir memórias, conhecer as histórias dessas pessoas. Na rua tem pessoas que falam mais de uma língua, já conheci um que fala 3, que é japonês, espanhol e português. E a ideia de chamar por um apelido também é muito importante até para preservar a sua identidade. E eles se apresentam dessa forma. Na rua eu já deixei de ter nome há muito tempo. Há muito tempo que meu nome na rua é professor. Esse projeto, ele ocorre lá na Praça da República todos os sábados a partir das 7 horas. Ou melhor, quase todos os sábados. Agora de 15 em 15 dias porque o número aumentou e as doações caíram. Deixo aqui o convite para quem quiser conhecer. Ficar à vontade para ir lá, observar, bater um papo, conhecer essas pessoas. E entendendo que hoje não é só pessoas em situação de rua. Existem outros públicos que vão lá se alimentar, públicos que estão passando por problemas seríssimos de recursos financeiros em casa e tudo mais. Bem, são muitas as informações. Vou deixar aí o meu contato. Vai aparecer aqui na tela o contato para a gente conversar. Tá? Então é isso, pessoal. Tá? Agradeço, brigadão. Mude o seu olhar para quem está em situação de rua. Muitas pessoas mudam esse olhar quando alguém da família some. Aí aparece no projeto dizendo, você viu tal pessoa? Quem está em situação de rua conhece a cidade como ninguém. E são as melhores pessoas para encontrar quem de repente está desaparecido. E isso não ocorreu conosco somente uma vez. Então foi pessoal de Santa Catarina, foi pessoal de Curitiba, que foi o caso do Polaco, e pessoas também daqui de Cuiabá que procuram um projeto. É necessário mudar essa realidade. E aí eu vou fazer 2 discursos. Um humano, porque são pessoas. E 2, porque você tira o peso do Estado. Quando essas pessoas têm autonomia e independência financeira, você desonera o erário. Tá? Então isso é uma coisa muito boa. Agradeço aí a vocês. Obrigado.